coração assim, em nome de Jesus. Sinta Ele te abraçar pela palavra nessa noite. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Canta assim: cura-me, Senhor, cura-me, cura-me, unge-me, 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 Senhor, unge-me, toca-me, Senhor, toca-me, toca-me, ensina-me a sentir teu coração. Irmãos, em pé como estão, vamos dizer ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo em nosso meio. Sem Ele aqui, irmão, não tem ensino, sem Ele aqui não tem aprendizado, sem Ele aqui não tem mudança, não tem transformação. Tudo é obra do Espírito Santo. Ele que fala através de nós, Ele que dá o entendimento para nós, né? Nós somos só instrumento nas mãos de Deus, nós somos só vaso, e o vaso só tem valor se tiver conteúdo, se o Espírito Santo estiver nele. Se não tiver, pode ser, se ele estiver vazio, pode ser o vale de ouro do maior metal que existir, mais caro que for, mas o que vale é o conteúdo que está dentro dele, né? Nós somos vaso de barro, mas temos em nós um tesouro, e esse tesouro é o Espírito Santo de Deus, amém? No 3 vamos dizer que Ele é bem-vindo, toda a igreja, 1, 2, 3, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo em nosso meio. Vamos aplaudir a Ele, porque Ele manifesta a glória e a presença de Deus aqui nesse lugar. Queridos irmãos, poder sentar, Deus abençoe em Cristo Jesus. Nós vamos fazer a apresentação dos irmãos que nos visitam, dos amigos, pessoas não evangélicas que estão conosco. Em primeiro lugar, as pessoas que não são evangélicas, que porventura está conosco, nos está dando a honra da sua visita, da sua presença. Se tiver, tenha bondade de levantar as mãos, para que nós possamos recebê-los. Todas as pessoas que não são evangélicas, né, que estiver conosco, gostaríamos de recebê-los com muita alegria. Está ali um senhor, Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Está ali um garoto também, está ali um senhor, Deus abençoe, graças a Deus, coisa boa, né? Jesus fica muito mais feliz ainda de tê-los aqui conosco. Tem mais? Muito bem, vamos receber os nossos amados irmãos, como usa fazer os santos. Que diremos a eles? Sejam bem-vindos aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dos nossos amigos que não são evangélicos e estão aqui conosco. Irmãos de outra denominação, Assembleia de Deus de outro local, que porventura estiver conosco, tenha bondade de levantar as mãos. Se tiver pessoas de outra denominação, todos são daqui, né? Graças a Deus. A mãe do pastor Eliel está aí? Mas essa já é daqui mesmo, né? Não, Eliel, está quase, né? Glória a Deus, ela mora, está só passeando aqui, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Os pastores daí da sua congregação, pastor Carlos, pastor Edgar, pastor Eliel, pastor Vicente, pastor Elton, pastor Jonelson, pastor Enival, pastor Fernandinho, pastor Valderlei e o pastor aqui, irmão Júnior Borba, está representando aqui o pastor Fonseca, lá do Vitória, né? Acho que estão todos aí, né? Graças a Deus. Os irmãos que o acompanham também, Deus abençoe. Vamos receber então os nossos irmãos, pastores e subcongregação, como usa fazer os santos, toda a igreja. Sejam bem-vindos aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida e servo de Deus, por essa forte cooperação da subcongregação, né? Graças a Deus, é isso mesmo, precisa de vir para nós estudarmos a palavra, alimentar o Espírito, fortalecer no Senhor, né? Terça-feira é um culto muito importante, precisa vir mesmo. Deus abençoe os irmãos que vieram. A irmã Nilva, dá para louvar o Senhor com hino, irmã Nilva? A irmã Nilva vai louvar o Senhor com hino, nós vamos adorar a Deus com as ofertas, devolver o dízimo na casa do Senhor, honrar a Deus, semear no Rei de Deus, né? Vamos ser gratos ao Senhor. É muitas coisas que nós falamos quando nós ofertamos na casa do Senhor, né? Muitas coisas que fala de relacionamento nosso com Deus,
Irmão Jefferson também está aí, né, irmão Jefferson? Deus abençoe. Irmão Jefferson está sempre viajando, quase não para aqui por causa do trabalho. Deus te abençoe, viu, irmão? Glória a Deus, em nome de Jesus. Então, irmãos, é um privilégio para nós, né? Nós temos que ofertar, por quê? Porque nós não somos dono de nada, tudo é de Deus. Temos que reconhecer que Deus, né, que nos dá as coisas. Nós precisamos de ofertar, por quê? Se Deus nos dá, não é só para nosso prazer, nosso deleite, é para nós ofertarmos também na casa do Senhor. A oferta e o dízimo é uma semente, não é? E a semente a gente não come, semente a gente planta. Se comer a semente, depois vai ter o que para plantar? Então, quando nós plantamos, no Reino do Céu, o Senhor multiplica. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos estar orando, e eu quero, em nome de Jesus, nós vamos estar abençoando a oferta dos irmãos, a vida dos irmãos, né? Para que essa oferta se multiplique muitas vezes mais. Eu tenho certeza, tenho visto a prosperidade da igreja. Deus tem prosperado de uma forma tremenda a igreja do Senhor, porque os irmãos têm sido fiel, têm aberto o coração, e Deus, irmãos, não fica devendo nada para ninguém, pode ter certeza. Nós nunca vamos dar conta de dar mais do que Deus dá para nós. Nunca nessa briga aí, nós entramos só para perder, né? Porque Deus sempre nos dá mais. Mesmo que a oferta seja de gratidão, você fala, não quero nada, Senhor, o Senhor já me deu muito, eu já estou ofertando só por gratidão. Mesmo assim, você ainda recebe muitas vezes mais. Que é a Bíblia que nos ensina isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar os teus filhos que estarão ofertando, meu Deus, por gratidão, por semeadura, ó Deus, seja qual for, meu Deus, o caráter da oferta dos teus filhos, que o Senhor possa abençoar, multiplicar, honrar a fé deles, Senhor, abrir o céu, derramar bênçãos sem medida, que eles não vão dar conta de contar tantas bênçãos que o Senhor há de derramar na vida deles, porque o Senhor é dono do ouro e da prata, tudo é do Senhor, é para o Senhor e pelo Senhor. Seja com eles, Senhor, abençoa de uma forma especial. Assim nós oramos a Ti e agradecemos em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, vamos estar ofertando com alegria, enquanto a irmã Nilva está louvando o Senhor com hino. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Este é o Deus do impossível, é o Deus que tem poder, faz o fraco ficar forte, desafia a própria morte, é o Deus que tem poder. Fez menino vencer gigante, fez o sol escurecer, fez a lua pra brilhar, fez o sol pra clarear, com o poder de suas mãos. O Deus que eu sirvo tem todo o poder, faz brotar água da rocha pra você beber. Se a tempestade quer te impedir, Ele abre caminho para você seguir. Se a luta é grande, Ele é bem maior, Ele quebra as cadeias, não te deixará só. Se o mar em sua frente está, Ele abre caminho no meio do mar. Esse é o Deus do impossível, pode crer, é o Deus que eu sirvo, tem todo o poder, faz brotar água da rocha, pra você beber.
fez o sol escurecer, fez a lua pra brilhar, fez o sol pra clarear, com o poder de suas mãos. O Deus que eu sirvo tem todo o poder, faz brotar água da rocha pra você beber. Se a tempestade quer te impedir, Ele abre caminho para você seguir. Se a luta é grande, Ele é bem maior, Ele quebra as cadeias, não te deixará só. Se o mar em sua frente está, Ele abre caminho no meio do mar. Este é o Deus do impossível, podes crer, é o Deus que eu sirvo. Tem todo o poder, faz brotar água na rocha pra você beber. É o Deus que tem poder. Este é o Deus do impossível, podes crer, é o Deus que eu sirvo. Tem todo o poder, faz brotar água na rocha pra você beber. É o Deus que tem poder, é o Deus que tem poder, é o Deus que tem poder. Aleluia! Glória a Jesus. Queridos irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos fazer a leitura na palavra de Deus, sino que vamos ministrar aqui nessa noite. Glória a Deus. Está aqui Juízes, capítulo de número 14, 16, versículo 16 ao 21. Juízes 14, 16 ao 21. Glória a Deus. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte, e destruiu-lhe todo o seu coração. Descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos, fizeram-no descer a Gaza e amarraram com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere. Amém? Senhor Deus, por graça e misericórdia, fale mais uma vez conosco, que precisamos de Ti nessa noite. Assim nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém?
Glória a Deus. Irmãos, nós vamos falar um pouco aqui sobre a vida de Sansão. Sansão, e vamos tirar dessa lição de Sansão que nós não devemos brincar com o pecado. O pecado traz consequência muito grave na nossa vida. Às vezes tem muitas pessoas que brincam com o pecado, subestimam a Deus, como se pudesse fazer o que quisesse e que ficava por isso mesmo. Sansão foi um homem escolhido por Deus desde o ventre de sua mãe. Sansão, somente Sansão e Jesus Cristo que teve o seu nascimento anunciado por um anjo. Foi um dos que, você vê que privilégio de Sansão, pois o anjo disse que teria uma pessoa no ventre de sua mãe, e Jesus também foi anunciado. Então Sansão foi um homem tão privilegiado, que até a sua vinda a esse mundo foi anunciada. Ele foi um homem, nasceu para ser nazireu para ser separado por Deus, não é? A palavra Sansão quer dizer pequeno sol pequeno. Ele nasceu para ser uma luz, para onde ele tivesse, ele brilhasse nas trevas, ele resplandecesse a glória de Cristo, a glória de Deus. Então ele foi realmente um homem que, se nós olhássemos os jovens aqui de hoje, do tempo de hoje, se espelharia nele, queria ser igual a ele. Sansão era um gigante, ele era imbatível. Sansão, ele era fortíssimo, né? Ele era um homem fenomenal, era uma pessoa que todos queriam ser igual a ele, se ele existisse no dia de hoje. Mas Sansão, ele tinha um defeito, né? Com todas as qualidades que ele tinha, mesmo sendo nazireu, separado por Deus, o defeito que ele tinha é que ele não tinha domínio próprio. Sansão era uma pessoa que não sabia controlar os seus impulsos. O que ele queria e não media consequência. Mesmo que ele tivesse tudo isso, fosse chamado por Deus desde o ventre, com todas essas características, mas ele tinha essa fraqueza de não ter domínio próprio. Nós precisamos ter domínio próprio, irmão, né? Domínio próprio é fruto do Espírito, e o fruto do Espírito vai ser estudado agora na escola dominical. Nós vamos falar 3 meses aí sobre o fruto do Espírito, que entre eles está o domínio próprio. Então os irmãos não podem deixar de vir na escola para você aprender. Ele não tinha essa parte aí, né? E ele então, irmãos, o nazireu de Deus, ele tinha algumas proibições, tinha as coisas que não era inerente a um nazireu, a um escolhido de Deus para fazer uma obra. Primeira coisa, ele tinha que se abster do vinho e da bebida forte. Tudo que era vinho e bebida forte, um nazireu de Deus não poderia tomar, no caso de Sansão em especial. Por quê? Porque o vinho, ele fala da alegria natural, da alegria deste mundo, do prazer desta vida. O vinho na Bíblia representa esta alegria natural. E Sansão não poderia ter essa alegria natural, essa alegria do mundo, porque a alegria dele teria que vir de Deus, a alegria dele era do Senhor, a alegria em ser chamado, separado por... Somente a alegria de Deus já bastava para ele, ele não tinha necessidade disso. Um crente lavado e remido no sangue do Cordeiro, ele não precisa de bebida para alegrar, precisa? Ele precisa de dança para alegrar? Ele precisa de pagode para alegrar? Ele não precisa disso. Eu vi um testemunho aqui do irmão Cícero, está servindo a Deus, está aqui na igreja, né, alimentando da palavra, do Espírito. Alguém, um amigo dele íntimo, levou ele para uma festa. Mas lá você teve alegria, irmão Cícero? Não teve, porque a alegria sua hoje é em Deus, a alegria sua é no Espírito Santo. Nós não precisamos dessa alegria. Então o vinho representa a alegria desse mundo, e ele teria que ter a alegria de Deus, ainda mais um homem como esse, especial como esse. A outra coisa que ele não poderia era tocar em coisas imundas, em cadáver. Ele não poderia pegar em cadáver, essas coisas imundas, porque isso daí contaminava ele. O crente, irmãos, ele não pode, né, contaminar com coisas imundas, com imundície desse mundo. É verdade ou não é? O crente que fica
na televisão, na internet, no Big Brother, na novela, ele de certa forma, ele está tocando em coisas imundas, e ele estando tocando em coisas imundas, ele vai perder muito privilégio no reino de Deus, vai perder unção, vai perder graça, vai perder autoridade espiritual. Por quê? Passa a noite na internet fazendo o quê? Passa a noite na televisão vendo coisas que não deve ver, depois perde a autoridade espiritual, perde o prazer nas coisas de Deus. Então isso é tocar em coisas imundas. Sansão gostava de tirar a doçura da podridão. Sansão, um dia ele matou um leão, e ele rasgou o leão de alto a baixo com sua própria mão. Voltando lá, aquele cadáver estava morto ali, aquele cadáver estava exposto, e havia um enxame de abelha em cima daquele cadáver. Ele foi naquele cadáver, tirou mel da caveira daquele cadáver e comeu. Então ele tirou doçura da podridão. Tem muito crente que está tirando doçura da podridão, está indo lá na podridão e comendo aquelas carniças lá que o inimigo tem colocado. Esse é um perigo. Então ele pecou por tocar em cadáver e ainda comeu o que estava dentro do cadáver. Sansão não poderia, um nazireu não poderia, no caso dele, que tinha feito um voto já desde o ventre, não poderia cortar o seu cabelo, porque no seu cabelo ali representava o voto que ele fez, a sua força. Então a força do crente, a força nossa está na consagração. O cabelo de Sansão fala da nossa consagração ao Senhor, da nossa santificação, da nossa diferença. Antigamente você conhecia um crente pela sua postura, pela sua vestimenta, pela sua forma de falar. Hoje já é mais difícil, não vou dizer que não conhece, nós conhecemos o crente por falar, mas muitas pessoas ainda não sabem que o outro é crente, porque não tem um comportamento, não tem uma postura, não tem uma linguagem, nada que condiz com a sua fé. Então nós vemos no mundo aí quantas pessoa trabalha 5 anos na empresa, ninguém sabe que ele é crente, está ali na sala de aula tantos anos, ninguém sabe. Por quê? Porque ele se mistura com o mundo, influencia com o mundo. Ele é crente por dentro, mas por fora ele não é crente, ele é do mundo. Não adianta ser crente por dentro e não ser crente por fora. Nós temos que ter uma identidade definida, né? Ser crente, tomar posição. Quando o povo via Sansão andando, todo mundo admirava, via ali está um crente, ali está um nazireu de Deus, é um homem de Deus, né? Eu via pelo seu porte, eu imagino que eles só pensavam assim, mas só que Sansão, ele tinha esses problemas, não é? De ser impulsivo, de não ter domínio próprio, de ser de uma personalidade muito forte. Então, certa feita, agora nós vamos entrar na história de Sansão. Vamos abrir a Bíblia no capítulo 14. No capítulo 14 nós vamos discorrendo aqui, conforme o Senhor nos instruir. A Bíblia diz que Sansão, né, desceu à cidade de Tina. A cidade de Tina é a cidade dos filisteus. Os filisteus são inimigos de Deus, são inimigos do povo de Deus. Descer à cidade de Tina é o mesmo que a pessoa ir para o mundo, buscar prazer no mundo. Sansão tinha esse defeito de querer buscar as coisas do mundo, tirar a doçura da podridão. E lá ele conheceu uma moça, e ele apaixonou por essa moça. Ele achou essa moça muito linda, e isso aqui está do versículo 1 até o 4. E ele chegou ao seu pai e disse: pai, eu quero casar com essa moça me agradou os olhos. Olha, a Bíblia diz que, olha, vendo em Tina uma mulher, vendo em Tina, onde estava o pecado? Estava nos olhos. A Bíblia diz que tudo que há no mundo, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é o quê? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, e isso não vem de Deus, mas do mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? No mundo tem isso,
Aí diz que ele viu a mulher com concupiscência dos olhos, ele desejou aquela mulher e falou para o seu pai que ele queria casar com ela. O seu pai aconselha ele para ele não casar com ela. Eu posso ler aqui e imaginar, está aqui no versículo de número 4, versículo número 3, ele fala: meu filho, porventura não tem nenhuma pessoa na nossa família, no nosso povo que serve para você? Será que você tem que buscar em outro lugar, buscar outra pessoa em outro lugar para se casar? Aqui não acha uma moça para você? Tem pessoas que é assim, né, irmãos? Não acha uma moça, não acha um rapaz na igreja, só acha no mundo, só tem olhos para as coisas do mundo, está olhando é posição social, é status, é beleza, é riqueza. Mas será que não tem na igreja? Ele foi obstinado, disse: não, eu quero esta mulher, eu quero me casar com essa jovem, eu gostei dela. Jovem, ouve as pessoas que te amam, ouve o seu pastor, ouve o obreiro, ouve os seus pais, para você não tomar decisão precipitada. E eles gostaram então, e gostou dela. E no dia que ele levou então o seu pai para conhecer a moça, para marcar o casamento, para organizar, foi o dia que ele estava descendo para os filisteus. O seu pai com certeza muito triste, porque já havia aconselhado, já havia ensinado, explicado, mas nada disso convenceu. Nessa descida, quando estava chegando próximo então da terra dos filisteus, saiu um leão para encontrar com Sansão. E a Bíblia diz que esse leão, filho de um leão, né, quer dizer um filhote certamente, chegou até Sansão, atacou Sansão. Sansão então pegou aquele leão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor apoderou-se dele fortemente. É aí, irmãos, que explica por como que Deus vai usar um homem como Sansão, um homem tão difícil, sem domínio próprio, né, sem controle, um homem que era capaz de destruir uma cidade sozinha, vencer uma cidade sozinha, mas não vencia a si mesmo. Tem pessoas que vencem uma cidade, mas não vence a ele mesmo. Então Sansão, naquele momento, então como que Deus usa um homem desse? Primeiro tem que falar para os irmãos, como que pode um homem desse ser um nazireu de Deus? Como que pode um homem desse ter um propósito na vida dele? Sabe como que pode? O Espírito Santo, naquela época, no Antigo Testamento, ele manifestava de forma diferente. Em alguns juízes, como Jefté, como Otoniel, o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha e repousava sobre Otoniel, sobre Jefté. Repousava, quer dizer, o Espírito Santo descia e permanecia na vida deles. Na vida de Gideão, diz que o Espírito Santo protegia, revestia Gideão. Quando o Espírito Santo descia sobre Gideão, ele revestia Gideão. Mas a Bíblia diz que quando vinha sobre Sansão, ele apoderava-se de Sansão. Quer dizer, ele vinha, tomava-lhe Sansão e depois saía e ia embora. Está vendo? Por isso que Deus usava ele, mas era em circunstância, era dependendo do momento, era diferente dos outros juízes, que o Espírito Santo ficava, repousava, né, que o Espírito Santo revestia. Dele diz que, olha, e apoderou-se dele de uma forma, né, muito forte, de forma que ele rasgou ali o leão pela boca, e ele desceu até ali a cidade. Chegando lá, ele então fez noivado, organizou tudo, e ele voltou para a sua terra, para a casa dos seus pais. Ele e seus pais voltaram. Quando Sansão foi voltar para casar, ele e seus pais voltaram para casar numa determinada data. Sansão desviou do caminho, passou lá naquele cadáver do leão, onde ele encontrou o mel dentro da caveira do leão, comeu aquele mel e foi comendo, e deu também para os seus pais comerem, e não disse de onde vinha aquele mel, e os seus pais comeram sem saber. Quando Sansão chegou então na terra dos filisteus para casar com aquela jovem que ele gostou, ele fez um enigma com aqueles homens amigos que ele tinha feito, né, seus amigos. Ele fez um enigma com ele, dizendo, olha, contou lá, né, como que o forte da doçura, isso fez um enigma lá, está aqui na Bíblia.
E acontece que aquele enigma, Sansão disse: se vocês descobrirem, vocês vão ganhar 30 túnicas, 30 roupas que eu vou dar para vocês. E se vocês não descobrirem, vocês vão contar, vocês vão me dar. E chamou 30 homens deles e fez o enigma. E eles não descobriram o enigma. E aí então Sansão, a mulher de Sansão, eles chegaram nela, aqui a casar com Sansão, e disse: olha, ou você nos conte, faça Sansão te contar o enigma, para que nós possamos então ganhar dele, ou então nós vamos queimar você e o seu pai, vamos matar queimado. E ela, com medo, fez com que Sansão contasse o enigma. E Sansão contou, revelou o segredo daquele enigma para a sua futura esposa. E ela contou para os homens. E os homens então contaram o enigma para Sansão. Quando contaram, Sansão descobriu que ela havia contado. E aquilo trouxe uma ira em Sansão. Mas a Bíblia diz antes, irmãos, que Sansão fez uma festa. Sansão fez uma festa igual os moradores da terra. Ele fez uma festa de casamento igual aos moradores da terra, porque ele não queria fazer diferente dos moradores. Então, festa com bebida, festa com dança, festa com vinho, bebida forte. E a gente vê na vida de muitos crentes que faz festa de casamento e tem bebida, tem dança, faz tipo uma boate lá dentro, não é? Festa de crente, gente da igreja. Por quê, irmãos? Porque tem que agradar as pessoas que não são crentes, que bebem. Isso daqui foi o que Sansão fez. Sansão não assumiu a sua identidade, não assumiu a sua posição de crente, não é? Não assumiu o seu nazireado. Lá ele quis ser igual às pessoas que estavam no mundo. Primeiro Sansão quebrou o voto. Aonde? Tocando no cadáver, comendo do mel. Agora a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Começa assim, né? Depois Sansão quebra o voto fazendo uma festa com vinho, com bebida forte e por certo bebendo também, porque ele não queria ser diferente do mundo. Tem crente que não quer ser diferente do mundo. Ele é crente aqui, mas não quer ser crente lá fora. Lá fora ele bebe, lá fora participa das rodas, não quer ficar por fora, não é? Se for numa festa mundana ele vai, se tiver que cantar a música do mundo ele canta, se quiser contar uma piada ele conta. Sansão estava desse jeito. Então tem muito crente igual Sansão. Aí perde a autoridade, perde a unção, perde a graça, perde a alegria, não tem força, não tem autoridade. Por quê? Porque lá tem uma vida desse jeito. A Bíblia diz que Sansão fez uma festa igual do mundo, porque ele não queria ser diferente. Irmãos, nós não temos que ser ali, no verso 14, capítulo 14, verso 10, fez Sansão ali um banquete, porque assim o acostumava fazer os jovens. Vergonha de se posicionar. Mais uma vez Sansão quebra o voto. Já quebrou 2 votos com o Senhor, né? Já quebrou 2 votos. E ele fez o enigma então, e a sua mulher agora o trai e conta o enigma, né? Conta esse enigma para os amigos de Sansão, amigo entre aspas. E quando Sansão descobre, a Bíblia diz que Sansão fica irado. E Sansão agora, já revoltado, agindo com seus impulsos, Sansão mata 30 homens, Sansão mata 30 homens, rouba as roupas deles, rouba as túnicas deles e paga aqueles homens e vai embora. No último dia do seu casamento, ele não contrai núpcia com a esposa, ele vai embora para a casa dele, mata e vai embora irado. Quando ele chega, passa uns dias, ele volta novamente para ficar com sua esposa. Agora eu vou ver minha esposa, vou deitar com ela, vou conhecer ela. Até então ele não tinha conhecido. Quando Sansão volta, sabe o que acontece? O seu pai tinha dado a sua esposa para um dos 30, que fazia parte da cerimônia do casamento. Sansão então se revolta com aquilo
e fala assim: agora esse povo vai ter, Deus vai me perdoar, mas eu vou vingar o que eles fizeram. Sansão pega, amarra as cabras, 30 cabras, ele pega e amarra uma na cauda da outra, põe fogo nela, 300 cabras, e solta na seara dos filisteus, e queima toda a lavoura dos filisteus, queima o trigo, queima os olivais, queima as plantações deles todas, e destrói, e os filisteus chegam e falam assim: quem fez isso e por que fizeram? Foi Sansão que fez, porque o pai dela, o seu sogro, deu a sua esposa para outro homem. Olha para você ver, irmão, o que é um casamento fora dos planos de Deus, o que as coisas só dá na cabeça, só dá errado, e Deus entregou para ele, entregou para outra família, para outro homem. Então foi por isso. Com isso os filisteus ficaram irados com o sogro de Sansão, foi lá, matou a esposa dele, matou o sogro dele e queimou elas ali na casa, queimou eles naquela própria casa. Sansão então fica revoltado com aquilo, né? E agora os homens, vamos ver mais aqui. E depois que eles partiram, que mataram então a sua esposa, Sansão agora vai embora. Sansão foge, depois de ter colocado fogo na seara, Sansão foge para uma caverna em Etã. Foge para uma caverna em Etã. E quando ele está ali naquela caverna, os homens dos filisteus vai até Sansão. Eles fazem uma comissão de 1000 homens e vai para matar Sansão. Que eles chegam até Judá, o povo de Israel fala assim: não preciso de vocês ir, pode deixar que nós vamos e vamos trazer Sansão para vocês. Judá pega 3.000 homens e vai até a caverna. O povo de Israel chega lá e diz: Sansão, por que você fez isso? Você não sabe que isso, nós somos vassalo deles, eles são senhores nossos. Olha aí, irmãos, que humilhação que o povo de Deus estava passando. Sansão foi no período dos juízes. Então, na época dos juízes, foi a época da história negra de Israel, foi quando Israel ficou 410 anos naquele ciclo de pecado, naquele ciclo de ficava em cima, outra hora estava embaixo, a hora ganhava, outra hora perdia, por consequência da desobediência. Então foi nessa época que Deus levantou Sansão para julgar Israel. Então eles estavam tão vassalos, eles estavam tão humilhados, que eles nem se deram conta de defender Sansão. Eles chegaram em Sansão e disseram: Sansão, você sabe que nós somos empregados deles, nós somos escravos deles, agora você faz isso, eles vão matar nós viemos aqui para te amarrar e entregar a eles. Sansão deixou eles amarrar, levou ele até os 1000 homens. Quando chegou e eles entregaram Sansão para aqueles 1000 homens filisteus, eles fizeram festa: agora nós vamos vingar daquele homem que está nos perturbando, está trazendo prejuízo para o nosso povo. Quando eles estavam todos felizes, a Bíblia diz que mais uma vez o Espírito do Senhor apoderou-se de Sansão, de uma forma tremenda. E Sansão pegou uma queixada de jumento, e Sansão rebentou aquelas cordas, irmão, como se fosse um barbantinho queimado. Sansão rebentou aquilo, nem viu rebentar, porque o Espírito do Senhor apoderou-se dele. Ele pegou uma queixada de jumento fresca, e com essa queixada de jumento, Sansão matou 1000 homens filisteus, sozinho matou 1000 homens filisteus. Agora, irmãos, a gente vai parar e pensar um pouco, como que Sansão, nazireu de Deus, não podia pegar em cadáver, em coisa imunda. Uma queixada de jumento era um cadáver, e estava fresco. E como que ele pega aquele cadáver, e com aquele cadáver que ele não podia pegar, Deus usa ele ali, o Espírito do Senhor, e mata 1000 homens com aquela queixada. Quem entende isso? Está vendo, irmãos? Quem que a gente aprende? No momento de crise, Deus levanta pessoas para usar de forma extraordinária, que a gente não entende. Você não entende como Deus está usando uma pessoa daquele jeito. Talvez é porque não está tendo vaso para usar, talvez é porque não está tendo alguém para usar. Deus vai usar o que tem, amém? Se nós omitirmos,
o Senhor vai levantar outro. Se nós deixarmos de fazer o que nós precisamos fazer, o Senhor levanta outro. Jesus disse: se nós calarmos, as próprias pedras clamarão. Então foi por causa dessa forma, nós não entendemos a forma que Deus age, mas o Senhor usou dessa forma. Então, irmãos, quando a gente vê Deus usando alguém aí, a gente tem que ficar calado, né? Deus sabe o que faz. E Sansão então matou aqueles 1000 homens só com uma queixada. E a Bíblia diz que Sansão teve sede. Quando ele matou aqueles homens, teve sede. Ele falou: Senhor, será que eu vou morrer de sede agora e vou ser entregue na mão dos inimigos, dos filisteus? Eu não tenho o que beber água, estou cansado. Sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que Deus fendeu a rocha, a caverna, e brotou água da caverna para Sansão beber. E ele bebeu daquela água e fortaleceu o seu espírito. Quem que entende como Deus age, né, irmãos? Tão errado, tão em desobediência, fazendo tudo, e Deus dá aquela água, ele fortalece o espírito, e a Bíblia diz que ele julgou Israel por 20 anos. Eu acho que foi daí, em 20 anos, que ele julgou Israel. Mesmo, irmãos, a gente vê uma coisa dessa e fica pensando o que é a misericórdia de Deus, o que é a graça de Deus, o que é o poder de Deus, quando Ele quer agir em nossas vidas. Aqui agora, Sansão julgou, já quase no final do seu ministério, do seu tempo. Sansão vai até Gaza, está no verso 16, no capítulo 16, já estamos no capítulo 16. Ele vai até Gaza e viu ali uma mulher prostituta e deitou-se com ela. A fraqueza de Sansão era o sexo oposto, estava na fraqueza. E a força da sedução, irmãos, é mais forte do que a pressão. A sedução que o inimigo usa, a arma é mais forte do que a pressão. E Sansão vê uma mulher prostituta, Sansão deita com aquela mulher em Gaza, e os gazitas ficam sabendo que estava lá naquele prostíbulo. E os gazitas então, o que eles fazem? Rodeiam a cidade, cheio de soldados, de homens valentes, e fala assim: agora nós vamos ficar aqui, vamos repousar, vamos descansar, que quando ele sair amanhã cedo, qualquer hora, nós vamos pegá-lo e vamos matá-lo, e nós vamos ter a vitória. Cerca Sansão. Sansão levanta meia-noite. Ele está esperando de manhã cedo, Sansão levanta meia-noite. Sansão sai da cidade de onde ele estava, de Gaza. Sansão pega o portão da cidade. Irmão, é uma coisa, eu imagino que é de 100 quilos para cima, né, irmão? Pega o portão da cidade, arranca o portão com a trava, com o portal, com tudo, põe em cima da cabeça e vai até em frente ao Monte Hebron. Eu estava pesquisando isso, você sabe quantos quilômetros que dá? 65 quilômetros. 65 quilômetros carregando um portão nas costas, na cabeça. Põe o portão tão forte que Sansão era. E ele vai até Hebron e o povo vai acompanhando. E quando ele chega lá, ele pega aquele portão, eu não imagino quantos quilos que tinha, joga ele no povo. Naquele momento, Sansão estava desafiando o povo à força. Sansão estava confiando em si, confiando na sua força, na sua capacidade. É um perigo quando o crente começa a confiar nele. É um perigo quando o crente tem uma autoconfiança e acha que ele não vai, que ele não cai, que ele não peca, que ele é a pessoa certa. Nós falamos terça da vida de Pedro. Pedro caiu pela autoconfiança. Eu preguei sobre a vida de Josué, que não consultou a Deus porque estava em confiança. Sansão agora também está na mesma condição, autoconfiança. Tem pastor que acha que não precisa de orar, acha que ele já é o vice-deus. Tem pastor que acha que ele é vice-deus. Mexe e vira, você vê um desses caindo aí de vez em quando, não é? Parece que Deus tem que dar uma rasteira nele para ele entender que ele não é o vice-deus, não. Que ele é de barro, que ele tem um pé de barro e que ele é vaso de barro, não é? Tem pastor é assim, ele não tira o paletó, não afrouxa a gravata,
não desabotou o colarinho, não regaça a manga, não cumprimenta ninguém, não vira o pescoço, que senão quebra. Do jeito que ele sai, ele vai para lá, pisa em todo mundo, e é assim. Não é assim não. Não é assim não. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O divino se fez humano. Agora tem muito humano que quer se fazer divino. Ele está andando no verso, andando contrário das coisas, não é? Nós temos que ser humildes, saber que nós somos suscetíveis aos erros, não é? Quando alguém te conta um erro, está apontando o seu, aí você tem que ver que você também erra. O perigo é a autoconfiança. Enquanto Sansão estava desafiando ele à força, eles estavam vencendo Sansão pelo intelecto. Está vendo? Sansão estava mostrando força, mas ele estava trabalhando por trás no intelecto. O diabo é mais perigoso na surdina do que na força, na astúcia do que na violência. Quando ele vem com sapatinho de algodão, quando ele vem disfarçado. Sansão estava dizendo com aquele portão, dizendo: vem em mim, quem de vocês pode comigo? Eu estou aqui, não é? Vocês querem ser muito brabo? Eu estou pronto para enfrentar. Mas aí sabe o que acontece? Segunda mulher de Sansão, não é? Foi aquela prostituta que ele ficou. Depois, irmão, a Bíblia diz que ele foi e conheceu mais uma mulher. Vamos ver, está no verso 16:4. Depois disso aconteceu que afeiçoou-se a uma mulher no vale de Zoreque, cujo nome era Dalila. Agora ele apaixonou por uma outra mulher. E o nome, você viu, ele não achou nenhuma crente, só achou tranqueira, só trem que não presta, né? A primeira traiu ele 2 vezes, a segunda está no prostíbulo e a terceira foi a Dalila. Que vai achar trem que presta? Só problema. E então os príncipes dos filisteus persuadiu e vê em que consiste sua força. Quando ele viu que ela afeiçoou por Dalila, os filisteus foram lá, os inimigos falaram: agora você vai persuadir, você vai conquistar ele, e você vai descobrir aonde está o segredo da sua força, para que nós possamos então assenhorar dele, amarrar ele e afligir ele. Olha o que o diabo faz, né? Então, nós vamos descobrir. O diabo não tem pressa, o Satanás não tem pressa para derrubar o crente, tem não. Pode demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, ele vai trabalhando aos poucos, vai persuadindo aos poucos. Quando você vê alguém que caiu em adultério, que cometeu alguma coisa nesse sentido, não pensa que foi de ontem para hoje, não, que não foi não. Não foi de cedo para de tarde, saiu, estava bem, encontrou um trem ali e não vigiou, não. Isso é trem que vem de muitos anos, vem de um flerte, vem do namoro, vem de uma coisa que vai deixando, vai ficando, aí chega lá na frente, daqui 5, 10, já não tem pressa não, pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, ele está trabalhando, rondando para poder pegar a pessoa. Ele não tem pressa, não vai ser, pode ficar tranquilo. Melhor é cortar o mal pela raiz, o melhor é fugir. A Bíblia diz: fugir da prostituição. Prostituição você não tem que enfrentar, você tem que fugir. É resistir o diabo, fugir o diabo você pode resistir, a prostituição não. Não confia não, porque nós somos carne, né? Todos nós somos carne. Então, aí o que ele fez? Persuadiu aquela mulher, para aquela mulher ir trabalhando, né, na vida dele. Irmãos, Deus, Ele não arrepende dos dons que Ele nos dá, não arrepende não. Pode ver lá Romanos 11:29, diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Romanos 11:29. Dons e vocação de Deus são sem arrependimento. O que Deus te deu, Ele te deu. Deus não vai arrepender.
Você tem o dom de curar, dom de cura, você é usado em libertação, você é usado para cantar, para pregar, para ministrar. Deus te dá sem arrependimento. Dom é graça de Deus, caráter é a escolha do homem. Amém? Deus te dá o dom, você escolhe o caráter, né? E o seu caráter vai ter consequência. E Deus não arrepende de ter te dado. A escolha foi sua. Essa é parte sua. Deus deu. Nunca arrependeu de ter dado para Sansão o que ele deu. E Dalila começou a trabalhar em Sansão. Dalila teve uma proposta de dinheiro, começou a trabalhar nele. Aí vamos lá, verso 7. Verso 6. Declara-me, olha a sedução de Dalila, no verso 6. Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força? Conta para mim, Sansão, certamente acariciando ele, né? Passando, fazendo um carinho nele. Onde é que consiste a sua força, Sansão? Sansão brinca com o pecado. Sansão fala assim: se me amarrares com 7 cordas, né, de vimes fresco, que ainda não estivesse seco, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Se me amarrasse com 7 cordas de nervos, quer dizer, de tendões, eram tendões de animais, cordas feitas com tendões de animais, 7 cordas. Veja bem, irmãos, que no fundo daquela brincadeira tinha uma verdade, que o cabelo dele tinha 7 tranças. Tudo que ele fala referindo a 7, quer dizer, no fundo tinha alguma, de certa forma ele estava já dando uma dica, né? 7 cordas eu serei como. Ela vai lá e amarra ele. Quando ela amarra ele conforme ele ensina, aí ela fala: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Os filisteus estavam na recâmara, estavam escondidos no quarto para atacar eles. Terminou de amarrar, os filisteus vêm contra ti, Sansão. Sansão rebenta aquelas cordas, a Bíblia diz como se fosse uma linhazinha fraca qualquer, rebenta elas e sai. Depois ela vem de novo, tentando pela segunda vez, chorando, né? Você vê lá no verso de número 10, então ela diz: eis que está zombando de mim, Sansão, e me disseste mentira, ora, declare-me agora a tua força. Agora ele fala: se me amarrares fortemente com cordas novas, então serei igual a qualquer homem. Me amarra com corda novinha, que nunca amarrou ninguém, que eu vou ser igual a todo mundo. Ela vai e amarra ele, e quando ela termina de amarrar, ela fala: Sansão, os filisteus vêm aí. Ele rebenta aquelas cordas com maior facilidade e sai tranquilo. Depois ela insiste mais uma vez. Agora veja como as coisas vão chegando próximo. Terceira vez, no versículo 13, diz Dalila: até agora zombaste de mim. Está vendo como que o diabo vai trabalhando? Ela não desistiu do intento, ela não desistiu de derrubar Sansão. Ela estava sendo usada ali para descobrir aonde estava o segredo da força de Sansão. O diabo, irmãos, ele quer descobrir o segredo da nossa força. Mais ou menos ele tem um segredo. Sabe como que ele tem um segredo? Talvez pela nossa histórico familiar. Eu vi um pregador dizer assim, que o inimigo, que o diabo, ele tem uma tentação específica para cada pessoa. Quando nós nascemos, ele já elabora uma tentação para nós quando nós nascemos. Específico. Tem um para cada um. Por que ele sabe disso? Por causa dos pais, dos avós, dos bisavós, né? Aqueles que têm a tendência de briga, de álcool, de violência, ou que seja nessa área aí de adultério, de prostituição, ele já faz uma tentação sabendo que veio de lá, elaborada para aquela pessoa. Então você vê que a pessoa tem uma fraqueza, que ele é irado, que ele é do estupim curto, o inimigo só ataca na onde sabe que ele tem aquela, outra hora ele tem a queda para prostituição, para essas coisas, ele ataca naquilo, então ele elabora uma para cada. Então Sansão agora estava sendo trabalhado. Veja como que ele não desiste, né, de tentar. Na terceira vez ele fala assim: se teceres 7 tranças do meu cabelo, está no versículo 13, da minha cabeça com liço da teia. Você pega, olha como ele chegou mais perto da verdade. Ele já foi agora nos cabelos, quer dizer, aos poucos ele estava entregando. Se você tecer o meu cabelo com 7 tecidos,
né, e pegar ele, amarrar e colocar um pino sobre o meu cabelo, prender a minha cabeça na cabeceira da cama com um pino, quando eles chegarem, eu serei igual a todos. E ela prendeu com o pino, amarrou, Sansão saiu normalmente e foi embora, brincando com o pecado. Quem brinca com fogo, acaba se queimando, não é verdade? Agora, Sansão, a hora mais triste que eu acho é agora. Está aqui no versículo de número 16, o que nós lemos. Para mim, eu leio isso aqui, irmão, dá vontade de gritar, de urrar, de berrar, de chorar. O tanto que é triste essa passagem. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, quer dizer, constantemente, todos os dias, constantemente, com as suas palavras, e molestando a sua alma, a sua alma se angustiou até a morte. Quer dizer, a pessoa vai brincando com o pecado, vai brincando, vai escorregando, vai escorregando, vai escorregando. Quando ele quer sair, que ele quer voltar, não tem jeito mais, não tem mais força, aí já foi longe demais. Aí o que acontece? Angustiou-se até a morte a sua alma. Cuidado para não brincar com o pecado. Aqui o que diz aqui, no verso 17, e descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Amém? Ele descobriu, nunca cortaram o meu cabelo, eu sou nazireu de Deus. E ela vai e põe ele para dormir. A Bíblia diz que ela pôs ele sobre o seu joelho, ele dormiu sobre o joelho dela, e ela chamou o homem, e o homem foi lá e rapou o cabelo de Sansão enquanto ele dormia. O joelho de Dalila foi mais forte que o coração de Sansão. 1000 homens ele matou com a queixada de jumento, mas não resistiu ao colo de Dalila. Está vendo, irmãos, como que é a coisa? Às vezes a pessoa é forte para fazer tantas coisas, não é? Para pregar, para fazer o que quiser, mas não resiste ao colo de Dalila. É sério, não é? Triste, não é? Então os filisteus pegaram Sansão. Dessa vez ele não teve como escapar. E o mais triste, a Bíblia diz que Sansão pensava que seria igual às outras vezes, só que o espírito havia saído dele. Sansão pensou: vou sair normal, vou sair mais uma vez, mas o espírito tinha ido embora. Cuidado, irmãos, né? Às vezes você pensa que o espírito está aí e já foi embora. E nós, sem o Espírito Santo, nós não somos nada. Aí o que aconteceu? Pegaram Sansão, os filisteus, o que eles fizeram? Versículo de número 21, arrancaram os olhos. Quando eles pegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Arrancar os olhos de Sansão. O diabo, quando a pessoa cai, a primeira coisa que ele faz é cegar a pessoa espiritual. Depois amarraram ele. O que o diabo faz? Ele escraviza a pessoa depois que ela cai. E a Bíblia diz que colocou ele e andava moendo no cárcere, andava em círculo. Então o diabo cega, o diabo escraviza e o diabo põe para andar em círculo, não vai a lugar nenhum. Essa é a consequência. E depois vai criticar e vai zombar e vai ser chacota dos outros. E eles pegaram, não ficaram satisfeitos com isso não. Fizeram assim: traga Sansão aqui, vamos brincar com Sansão, vamos zombar dele. Sansão estava brincando com o pecado, agora o pecado está brincando com ele. Sansão era um nazireu de Deus, um homem chamado por Deus, especial, e agora virou chacota e palhaço dos outros. É isso que o inimigo faz quando ele pega o crente, que é um nazireu espiritual de Deus, separado, chamado para a obra, lavado, remido no sangue, e começa a brincar com o mundo. Primeira coisa que ele faz é cegar. Aqueles olhos que viu aquela mulher, aqueles olhos que desejou aquela mulher, foi o primeiro que Satanás arrancou. Está vendo? Primeiro.
depois vai aprisionar ele, amarrar ele. Satanás vem para destruir, matar e roubar. Amarra ele. Aí eles não ficam contentes, não. Traz Sansão, vamos brincar com ele aqui no palácio. Levaram Sansão. Sansão chega lá. Aí eles pegam Sansão, traz ele aqui, começa a rir, começa a brincar, faz gracinha na frente dele. Quem está aqui, Sansão? Que cor que é essa roupa? Aí vira de cá, Sansão está lá, né? Cego. Aí eles pegam, Sansão pega, chama um rapaz que estava com ele, segurando ele na mão, fala assim: me leva no centro do palácio, me coloca entre as duas colunas que está sustentando esse palácio. Coloca Sansão entre as duas colunas que seguravam o palácio. Sansão abre os braços, pega aquelas duas colunas, e ele zombando. Ali Sansão está parecido com Jesus. Ali Sansão estava morrendo com os braços abertos, igual Jesus morreu. Sansão nasceu como Jesus, morreu como Jesus, mas ele não viveu como Jesus. Teve que pagar um alto preço pela sua salvação. O que eu acho mais lindo é que no verso 22 do capítulo de número 16, deixa eu ver aqui, no verso 22 diz: e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer quando foi rapado. Como foi rapado? O cabelo dele começou a crescer como foi rapado. Isso sabe o que? Fala do quê? Fala da graça de Deus. Amém? Fala da graça de Deus. É só nós arrependermos, consertar, voltar para o Senhor, que Deus dá uma segunda chance para quem quiser consertar, para quem quiser mudar. O crescimento dele fala da graça. O nosso Deus é esse Deus da segunda chance. Nós só, irmãos, não temos a segunda chance se nós não quisermos. Romanos 11, 29 diz: porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Foi aquilo que eu disse. Graça e misericórdia. Naquele momento, Sansão abraçou as duas colunas, no último momento da sua vida, foi puxando ela para si, e quando ele começou a puxar, o palácio começou a tremer, e começou a ruir, e o povo começou a apavorar, e eles que estavam zombando, daí a pouco tudo desmorona, e mata mais de 3.000 pessoas, a Bíblia diz, 3.000 pessoas morreram naquela noite, morreram reis, príncipes, governadores, homens, mulheres, 3.000 pessoas morreram com a morte de Sansão, e Sansão morreu ali também juntamente com eles, morreu como uma pessoa qualquer. A vida de Sansão poderia ter sido muito diferente, se ele tivesse obedecido à voz do Senhor, se ele tivesse ouvido aos seus pais, se ele não tivesse brincado com o pecado, se ele não tivesse feito manobras arriscadas na sua vida, poderia ser tudo diferente na sua vida, não podia, irmão? Tinha tudo desde o nascimento. Tudo pode ser diferente na sua vida, irmãos, tudo é uma questão de escolha. Você já é um nazireu de Deus, você já é um escolhido de Deus, você já é um chamado de Deus, né? Deus já tem propósito na sua vida, agora depende de você da sua vida. Sansão teve que morrer para viver. Para quê, irmãos? Você tem que estar na morte no final da vida para aceitar Jesus? Não, aceita Jesus para viver, não aceita Jesus para morrer. Tem pessoas que aceitam Jesus para morrer. Não, vou aceitar Jesus porque eu estou na UTI, eu já estou desenganado do médico, eu não vou sair daqui vivo, então eu vou aceitar Jesus para morrer. Aceita Jesus para viver, irmão, amém? Sirva a Deus com a sua saúde, com a sua juventude, com a sua força, né? Com a alegria do seu coração, ofereça o melhor para o Senhor, aceite Ele para viver. O meu pai, quando nós oramos por ele, 30 anos, jejuamos por ele, fizemos campanha, e ele brincava igual Sansão com o pecado, ele brincava com o pecado, curtia com nós, fazia piadinha, a gente pregava. Uma vez teve uma junta de pastores, chegou no meu pai, nós pregamos para o meu pai o dia inteirinho,
Quando foi à tarde, os pastores falaram assim: seu Manuel, por que o senhor não aceita Jesus, não batiza? Olha, o senhor tem uma esposa bonita, trabalhadora, serve a Deus, o senhor tem uma família bonita, o senhor tem uns filhos bons, filho crente, pastor, o senhor tem tudo, Deus deu tudo para o senhor, por que o senhor não serve o Senhor? O que está faltando para o senhor aceitar Jesus e batizar? Ele falou assim: está faltando juízo. Falou assim com a cara mais simples: está faltando só o juízo. Sabe onde ele foi achar o juízo? Lá na UTI, morrendo, 45 dias de UTI, com as costas, o couro já estava pregado na cama, mais de 10 perfuração de dreno no seu corpo. Lá ele aceitou: eu quero aceitar Jesus. Chamava a pastora Jane de tia Jane. Tia Jane, o senhor acha que Jesus vai me perdoar? O senhor acha que eu vou para o céu? Vai. O senhor está arrependido, o senhor está confessando, Jesus é misericordioso, é bondoso, Ele vai te perdoar. Eu quero batizar, quando eu chegar em Itaberá, eu quero batizar, a primeira coisa que eu quero fazer é batizar. Mas não deu tempo dele chegar aqui para batizar, né? Quer dizer que ele morreu, aceitou Jesus para morrer, né? Eu aceitei Jesus para viver, irmãos. Aceitei Jesus com 24 anos de idade, 25, falei: Senhor, o que eu tiver de melhor é para o Senhor. A minha vida é nas tuas mãos, quer dar o suprassumo da minha vida, quer dar o meu vigor, quer dar a minha saúde, quer dar minha juventude, tudo para o Senhor. E eu aceitei para viver, mas tem gente que aceita para morrer. Então aproveita seu tempo. Sansão teve duas partes da sua vida pode dividir em duas partes. A primeira parte foi a vida do egoísmo, viveu para si, viveu para o seu luxo, viveu para a sua vaidade. A segunda parte, ele viu que sem Deus ele não é nada, arrependeu do seu pecado, viu a burrada que ele fez, tanta coisa errada que ele fez, mas viu também a graça e a misericórdia de Deus na sua vida. Amém, irmãos? Que nós não sejamos igual Sansão, né? Sansão morreu como um herói do Senhor, mas teve que dar a sua vida por isso. Vamos, irmãos, servir o Senhor, né? Com a nossa força, com alegria, sem precisar de passar por essas experiências tão tristes na nossa vida. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar, agradecer a Deus, que o Senhor possa falar melhor no coração dos irmãos, que os irmãos possam ter entendido. Chegue na sua casa, lê a história de Sansão. Eu estava contando, aplicando aqui algumas partes, mas quando você lê, você vai ver que vai clarear mais um pouco ainda o entendimento que o Espírito Santo vai dar para você. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ensina a Te servir como o Senhor merece. Guarda-nos, meu Deus, das concupiscências dos olhos, da carne, da soberba da vida. Senhor, tira de nós tudo que não presta, tudo que não serve, que possamos assumir a nossa posição, Senhor, meu Deus, de servo do Senhor, dar testemunho do Senhor, ó Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, ainda para concluir aqui, o pior de tudo é que os filisteus, eles estavam dando toda a glória da derrota de Sansão ao Dagon, ao Deus Dagon. Estava derramando todo o opróbrio em cima de Deus. Quer dizer, foi Dagon que nos entregou Sansão, foi Dagon que nos deu a vitória sobre esse homem. E aquilo estava afrontando o próprio Deus. Às vezes, irmãos, nós dizemos: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus. Mas será que o Evangelho não envergonha de nós? Nós não envergonhamos dele, mas ele também não pode envergonhar de nós, não é verdade? Não vamos envergonhar, né, irmãos? Muito bem.